Na paz, na alegria, na confiança de Deus Todo-Poderoso, que está conosco na pessoa do Espírito Santo, retomamos a nossa reunião. Mais uma vez estamos aqui juntos para tratar dos assuntos da Palavra de Deus. E estamos agora numa etapa de falar sobre o final dos tempos, né? É o nosso tema agora. É o cristão mergulhado mergulhando, começando a se aproximar destes momentos que são momentos especiais, né? É a aproximação da segunda vinda de Cristo. E nós precisamos estar vigilantes diante disso, porque assim como cresce esse entusiasmo pela vinda de Cristo, cresce também as forças de oposição, né? E tudo isso a gente tem tratado nas últimas reuniões. Bom, vamos nos colocar em oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nos entregarmos a este Espírito que está conosco. Ele está pessoalmente com você, está pessoalmente comigo. Isso é a palavra de Deus. E contando com isso, nós temos confiança diante de tudo que está à nossa volta. E pedimos ao Senhor que a palavra aqui seja um fluir dos ensinamentos do Espírito, que vem pela palavra viva de Cristo Jesus, que está gravada nas Escrituras, e que todos possam acolhê-la e tirar proveito comum, e assim crescermos na graça dele e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, hoje nós vamos fazer uma reunião um pouco diferente, fugir um pouco das regras aí, nós vamos fazer um resuminho aí, um resumo do livro do Apocalipse. Antes de dar a entrada, eu vou falar o porquê. É porque é um livro que assusta, né? Ele trata de coisas muito extraordinárias, anormais, né? Não fala da nossa rotina aqui nesse mundo, fala de coisas que envolvem situações espirituais que vão estar acontecendo, né? E para a gente parece assim uma coisa complicada, é um livro que as pessoas às vezes não gostam muito de ficar olhando, mas que a gente sabe que é essencial ter um conhecimento abrangente desse livro. E esse resumo que a gente quer expor aqui é uma maneira da gente ver que a estrutura do livro é bem revelada, ela é clara, tá? É clara e não é tão complexa, é simples, a estrutura, né? Isso ajuda muito. Se eu conseguir passar isso, e se você conseguir assimilar isso, fica tudo mais fácil depois. Porque tem coisas que vão ficar realmente patentes ou esclarecidas quando estiverem ocorrendo. Mas a gente tendo uma ideia do todo, da estrutura, do que está por vir, cada uma dessas coisas ficará mais fácil para aqueles que têm conhecimento dessa estrutura, tá? De tomar, de identificar e poder tirar conclusões em cima daquilo que o Espírito Santo vai estar falando no momento, né? Bom, vamos lá. Semana passada a gente falou da situação do cristão mergulhando, entrando nesta etapa. Temos falado bastante da situação da Babilônia, esse veículo de influência crescente no mundo, né? E depois falamos da nossa postura, né? Os apóstolos que deixaram. E eu guardei essa tela que tem essa recomendação de Judas, né? Porque ela mostra a nossa, assim, de maneira bem ampla e perfeita aí, aquilo que deve ser a nossa postura diante dessa situação, né? E ele começa assim, eu vou ler rapidamente, nós já tratamos disso. Mas vós, caríssimos, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no fim dos tempos virão impostores, que viverão segundo as suas ímpias paixões. Homens que semeiam discórdia, homens sensuais, que não têm o Espírito. Então aí está o perigo, aí é a influência, aquele negócio que a gente vai dizendo que vem crescendo, que o instrumento maior para isso é a Babilônia, é aí que está o perigo, né?
Mas aí ele continua: mas vós, caríssimos, edificai-vos mutuamente sob o fundamento da vossa fé santíssima, da santíssima fé, orai no Espírito Santo. Então, uma força, um amparo para nós, essa certeza da presença viva do Espírito de Deus conosco. E conservai-vos no amor de Deus. Então, aí, é importante, né? Não é porque o mundo está se distorcendo que nós vamos odiar o mundo. O mundo, ele tem que ser olhado com os olhos daquele que tem o amor de Deus no coração, né? Aguardando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Para com uns exercer vossa misericórdia, então essa é a nossa postura, repreendendo-os, ensinando, mostrando, tentando chamar a atenção, né? E salvai-os, arrebatando-os do fogo. Dos demais, tende compaixão, mesmo daqueles que estão agindo de uma maneira bem inadequada, né? Mas em nós não deve haver o ódio, a repulsa, né? Deve triunfar a compaixão, né? Repassada de temor, é claro, você não vai se assimilar aquelas coisas nem por pouca medida, né? Deixar realmente separado destas coisas, detestando até a túnica manchada pela carne. Por quê? Porque se a gente vai se misturando com isso, e essa é a trama de Satanás, você vai acabar se contaminando com isso. Então esse era um ensinamento que a gente tem repetido, eu acho que ele é importante se estamos tratando da questão do cristão com a proximidade do final dos tempos, né? Nós vimos também o início do Apocalipse, né? O capítulo 1, que dizia o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que foi confiada por Deus para manifestar a seus servos. Quem que fala isso? O apóstolo João, né? Ele estava lá avisando que isso viria, e viria em breve do ponto de vista de Deus, né? E que isso foi revelado a ele por intermédio do anjo, né? E o qual atesta como palavra de Deus. Testemunho de Jesus Cristo, o próprio João atesta tudo o que viu. E ele afirma, ele fala uma palavra para nós: feliz o leitor e os ouvintes que observarem as coisas nelas escritas. E é isso que a gente está querendo fazer. Porque o tempo está próximo. Do ponto de vista de Deus, o tempo que nós temos nesse mundo é pequeno, temos que aproveitá-lo bem. Mesmo para aqueles que ainda não vão estar naquele momento do final dos tempos, mas na nossa vida é curto aqui. Temos que estar ciente das coisas, porque sempre paralelos dessas situações lá do final já estão presentes na nossa existência aqui na Terra, tá? Bom, aí ele começa a fazer o seguinte, João. Ele começa a dirigir o texto às 7 igrejas que estão na Ásia. A gente já falou, né, outra vez, são as primeiras igrejas que foram surgindo a partir da saída dos judeus que creram de Israel e a expansão da pregação, né? E a primeira região que foi surgindo as primeiras igrejas foi na Ásia, né? Então ele saudava essas igrejas, a vós graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono, da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados e no seu sangue e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai. Glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. E aí ele dizia o seguinte: ei-lo que vem como as nuvens, todos os olhos os verão, mesmo aqueles que os transpassaram. Nós tratamos sobre isso. Por sua causa hão de lamentar-se todas as raças da terra, porque vai se confirmar aquilo que foi falado e tanta gente deixou de dar atenção, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, agora é Jesus falando, diz o Senhor Deus, aquele que era, que vem, o dominador. Eu, João, vosso irmão e companheiro das tribulações, na realeza, na paciência, né, que é isso que está
que é o nosso destino, em união com Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, né? Você estava lá exilado. Em um domingo fui arrebatado em êxtase e ouvi por trás de mim voz forte como trombeta que dizia: o que vês, escreve-o no livro e manda às 7 igrejas. Então, você vê, o texto que vem em sequência é dirigido às 7 igrejas. No caso, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, mas que representam a totalidade das igrejas ao longo do tempo, tá? Porque o 7 é sempre o número da obra completa, tá? Então, a obra das igrejas completas, elas estão contidas nas instruções a estas 7 igrejas. Isso a gente precisa saber. Isso é uma coisa que precisa saber, porque a partir daí nós vamos agora entrar nesse resumo, que é uma maneira da gente ter a estrutura do Apocalipse bem clara para nós, tá? Vamos tentar fazer isso, e se precisar a gente vai retocando esse resumo aí, né? Então, a primeira coisa que eu quero tratar é a da carta às igrejas, que é esse primeiro capítulo do Apocalipse, né? Carta às 7 igrejas da Ásia. Ao ler esses textos das cartas, é o texto mais assim objetivo e mais claro, que é mais fácil da gente entender, mesmo assim necessita cuidado. E nós vamos entender por quê quando vê a estrutura. Existe uma estrutura geral para cada uma para todas as cartas, é a mesma estrutura, tá? Então é isso que a gente quer pegar, porque isso estando na nossa cabeça fica bem melhor da gente entender qual é a proposta dessas cartas, né? O que ela qual é o objetivo dela? E o objetivo dela fica muito claro na estrutura. Então a estrutura geral é assim: antes de Jesus, quando estava se manifestando a João, ele se apresentou, lembra, com aquela espada de 2 gumes que saía da boca, com uma túnica até os pés, com a cinturão de ouro no peito, com os pés incandescentes como bronze, olhos com chamas de fogo, cabelo branco como a neve. Toda aquela figura de Jesus, né, ela mostra várias características, e essas características vão aparecer em cada uma das cartas. Então ele diz assim: eis o que diz aquele que... E Jesus apresenta um aspecto relativo à situação da igreja correspondente. Então, se é uma igreja que está merecendo uma chamada de atenção, ou está fugindo da justiça, ele se apresenta com olhos como chamas de fogo, aquele que está olhando a justiça, e com os pés incandescentes, aquele que vai julgar, né? Então, esses aspectos mostram problemas na igreja, tá? Eis o que diz aquele que... E aí Jesus se apresenta com aquele aspecto para essa igreja específica, no caso, qualquer uma daquelas 7 igrejas, tá? Então, esse é o primeiro tópico que se repete na estrutura das cartas. Eis o que diz aquele que... Então, Jesus se apresenta com uma imagem, né? Outro aspecto que se repete: conheço tuas obras. Ele vai falar a obra da igreja, tá? Vai descrever essa obra da igreja. Então, isso é uma coisa que você vai olhando. Por quê? Porque nós pertencemos a uma igreja. Nós vamos estar... E essa igreja nossa é um paralelo daquelas 7 igrejas, tá? E ela pode ter as mesmas virtudes e os mesmos defeitos daquelas igrejas. Isso é importante para nós, tá? Porque Jesus não mandou essas 7 cartas às igrejas à toa, é para que nós possamos corrigirmos-nos, evitarmos os erros, né? Então precisa de atenção. Então ele vai dizer quais são as obras da igreja, boas e más. Depois ele vai dizer: mas tenho contra ti. Na verdade, a descrição agora é que vem as obras erradas, né? Então, tenho contra ti. Vai descrever o erro. Tem uma das igrejas que aparentemente não tem erro, mas era a igreja que estava em intensa perseguição, né?
Portanto, os que ficavam lá eram aqueles que estavam dispostos a ser fiel até a morte, né? Então, essa aí, ele não cita erros, eles já estavam passando pelo fogo, né? Que queima tudo que está errado, e eles estavam buscando unicamente a vontade do seu Senhor mesmo, a ponto de expor a vida à morte, tá? Então, essa é a única que não tem esse aspecto aí, tem o contra ti. Então você vê que as igrejas tendem a ter problemas. Por isso que eu falei que era preciso cuidado ao tratar, porque nós não estamos falando que você não deve ficar na igreja. Não tem jeito do cristão crescer se não for através das igrejas. Mas ele tem que discernir lá dentro para pegar o que é bom, né? E para poder levar isso que é bom para os outros que estão junto e tentar minimizar os erros, né? Na gente mesmo e naqueles que estão conosco, tá? Então, ele descreve os erros para cada uma das igrejas, com exceção dessa de Esmirna, né? E daí depois ele diz, arrepende-te, e fala qual é a punição que pode vir em consequência do erro. E que, portanto, deve gerar o arrependimento para manter-se no centro da vontade dele, né? Da vontade de Jesus, que está ali como sumo sacerdote, aquela figura da primeira visão, né? Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então ele faz sempre esses três passos aí. Eis o que diz aquele que está apresentando-se, conheço tuas obras, tenho contra ti isso, aquilo, arrepende-te, né? Então, ele vai dizer aí a punição, e aí acrescenta, quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz, né? E depois fala, ao vencedor, a promessa. Aí vem a promessa. As promessas variam de igreja para igreja, tem esses dois itens, o 5 e o 6, que também se repetem em todas as igrejas, tem uma característica interessante. Está escrito aí na tela, né? Nas 4 últimas igrejas se inverte. Nas três primeiras igrejas vem essa frase, quem tem ouvidos ouça, vem em primeiro lugar. E depois vem a promessa ao vencedor. E nas 4 últimas vem ao contrário, vem ao vencedor, quem tem ouvidos ouça, vem na sequência, tá? Então essa é a estrutura. Com isso, você tendo consciência disso, fica melhor de você analisar cada uma das cartas, tá? Porque você vai vendo quais são os erros e vai comparando com a nossa situação hoje, né? Outro aspecto que tem que realçar, todas as igrejas, todas, com exceção dessas que eram igrejas extremamente perseguidas, estavam vivendo em algum tipo de erro, tá? E isso não mudou, pessoal, continua a acontecer hoje, porque a igreja é formada por um grupo de pessoas e também aqueles que vão assumindo posição de autoridade na igreja, muitas vezes têm alguns defeitos, né, em relação à doutrina verdadeira. Então isso não tem jeito de escapar, né? Mas a gente precisa estar procurando ter consciência desses erros e trazer para a nossa situação, para poder estar livre de conviver com esse erro aí, né? Deixa eu ver aqui, se tem que chamar a atenção para mais alguma coisa aqui, né? Essa é a estrutura das cartas, tá? Vamos ver aqui a próxima tela. Por que inverte aquela situação das 3 primeiras para as 4 últimas? As 3 primeiras igrejas citadas, elas, pelo texto lá, que mostra, sei, as tuas obras e tudo, o que aconteceu? Que mostra, conheço tuas obras, tudo, por aí, você pode ver que eram igrejas
que estavam sendo perseguidas, todas as três. Umas em mais intensidade, como uma que tinha que ser fiel até a morte, que é a igreja de Esmirna, e outras em menos intensidade, mas das primeiras igrejas todas tinham perseguição, porque era algo novo que estava surgindo e tinha oposição, né? Então todas elas. E aí então nós vimos o seguinte, igrejas em tempo de perseguição, naquela época, submetia o fiel, aquele que estava na igreja, a estar disposto a expor-se a risco de morte física. E isso ele fazia já ciente desse perigo, né? A igreja às vezes era escondida, as pessoas tinham que ir para lá disfarçadas, coisas assim. E isso tudo para quê? Para ouvir a palavra. E isso já o fazia os vencedores, antes mesmo de ouvir a palavra, porque eles já estavam vencendo qualquer tendência que eles tivessem de não valorizar tanto a palavra a ponto de pôr em risco a vida, né? Então esses já tinham a característica de buscar ouvir a palavra e, portanto, mesmo em risco de vida, e, portanto, eles estavam se fazendo vencedores antes de ouvir a palavra, já estavam se expondo àquele perigo de morte. As 4 últimas igrejas são igrejas do nosso tempo, ou paralelos de igrejas do nosso tempo, porque elas são igrejas em tempo de paz, ou pelo menos na maioria dos países de hoje em dia, né, porque tem ainda perseguições em alguns lugares do mundo, mas na maior parte dos países as igrejas não são perseguidas, né? Elas estão lá e estão expondo o evangelho que elas pregam, né? Então as 4 últimas são igrejas em tempo de paz. Estar disposto a matar a velha criatura, aí é que nos faz vencedor, né? E isso, então, é uma coisa que a situação exterior não força. Você vai ter que tomar essa iniciativa de matar a velha criatura em nós, porque esse é o caminho do cristão. Ele começa a crescer e depois ele precisa vencer a natureza velha que está em nós, porque Cristo veio mudar a nossa natureza. Então, nessa consciência, o cristão vai crescendo, buscando ser vencedor. Matar aí também tem um risco de morte, agora provocado por você mesmo, né? E de matar e ser vencedor. Na medida que você mata a velha natureza, que você é vencedor. Não é vencedor para os outros, é vencedor na mudança da nossa natureza interior, né? Então essa morte interior é necessária, independente da pressão exterior. E isso é que faz crescer a capacidade de ouvir. Por isso que inverte para essas 4 últimas, vem primeiro o texto incentivando o vencedor e depois avisando que quem tem espírito ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Essa é só para a gente entender o que acontece lá na Escritura, que a gente vai ver que isso acontece para essas igrejas aí. Bom, então nós vimos que a carta às igrejas, só repassando rapidamente, né? A carta às igrejas, a gente tem ali descrição de defeitos das igrejas que a gente precisa tomar atenção. Não vamos falar agora desses defeitos, estamos só dando a estrutura. Mas você vê como é importante conhecer essas cartas, né? A gente tem que saber para não ficar nos mantendo nesses erros, né? Poder se arrepender, tá? E ir crescendo na capacidade de ouvir o Espírito e receber as promessas, né? Então isso daí é com respeito às cartas. Agora vamos falar com respeito ao restante do Apocalipse, tá? Tudo isso nós estamos fazendo esse resumo, que é um resumo pequenininho aí, para a gente poder desmistificar um pouco o livro, porque ele é complexo. Mas, se a gente olhar a estrutura, ela não é tão complexa, né? É aquela estrutura das cartas, e agora para o restante, né?
O restante começa com uma visão de João, de uma corte celeste, o trono, segurando um livro selado, um rolo de pergaminho, com 7 selos prendendo o livro. E aquele que estava no trono estava dizendo perguntando quem era digno de abrir o livro. Aí, o único que foi encontrado digno, diz o texto, era Jesus. Ele tomou o rolo que estava na mão daquele que se assentava no trono para abrir os 7 selos. Então é isso que eu quero falar, a gente entender o que está acontecendo aqui. 7 selos eram um impedimento estabelecido pelo pecado de Adão, que selou esse propósito de Deus, para cumprir-se o propósito de Deus para a criação. Quando Deus criou o homem, lembra, ele tinha um propósito, que era gerar filhos para ele. Né? Com a queda de Adão e do pecado, esse propósito foi impedido, tá? Passou a ser impedido. Então, só alguém que fosse digno de reverter o pecado de Adão poderia abrir os 7 selos. E aí nós entendemos porque Jesus é o único capaz disso. Porque ele se fez homem, veio para o mundo, sofreu a condenação do pecado no mais alto nível na cruz, morrendo e derramando sangue por nós, e ressuscitou pela sua própria justiça, né, e ganhou a dignidade para abrir os selos. Então nós estamos vendo o que está acontecendo aí. Jesus é aquele que tem possibilidade de abrir os 7 selos. Né? Então, o impedimento estabelecido pelo pecado de Adão fica resolvido em Jesus Cristo. Né? E a partir daí, então, o Apocalipse mostra uma visão antecipada do propósito de Deus, esse propósito está escrito aí, que é a visão antecipada dos convertidos. E ali aparecem os judeus convertidos, 144 mil de todas as 12 tribos de Israel, é 12 vezes 12, não é que é 144 seja o número, mas é 12 patriarcas, os 12 patriarcas de Israel, né? Os que geraram as 12 tribos, né? Eles submetidos doutrinas dos 12 apóstolos, que de alguma forma já estava lá em semente, né? Que vão gerar os judeus convertidos. Vai acontecer essa conversão prevista nas Escrituras, prevista por Paulo, né? Mas esses 144 mil são todos aqueles que nasceram dos patriarcas no sangue e depois se converteram da doutrina dos apóstolos no final dos tempos, como está proposto. Né? Por isso 144 mil. E os gentios, que não fala o número, né? Salvos durante todo o período da história da igreja. Né? Isso acontece na abertura do 6º selo. Tá? No 6º selo. Então, cada selo vai liberando o poder para que se cumpra esse processo. Tá? Os selos, se você olhar lá, vai ter a seguinte, são os primeiros 4 selos, são os 4 cavaleiros do Apocalipse, é liberação de poder. Né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, primeiro, é o cavalo branco, que é o primeiro deles, que significa o evangelho percorrendo a terra. Então, esses selos estão liberando a possibilidade, o caminho para a salvação da humanidade que estava impedida por causa do pecado de Adão. Então, esse cavalo branco é o evangelho percorrendo a terra. Mas junto com ele vai ter o cavalo vermelho, que são as guerras, situações de aflição que vai também estar presente em toda a história da humanidade. Depois tem o cavalo... o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, que é o perigo da fome, que está no mundo e que gera pressão sobre a humanidade, e depois o cavalo esverdeado, que é o perigo da peste. Esses são os problemas da humanidade, né? Os problemas que estão lá, mas o evangelho está à frente,
para vencer a toda essa situação e levar o homem à salvação, né? Então, esses 4. Depois, o quinto selo. O quinto selo, então, é um momento em que há um silêncio, né? É relativo. O quinto selo. Lembrei. É referente à oração dos mártires. No fundo, é o sangue que clama. Lembra de Caim, que matou Abel, e o sangue de Abel clamava para Deus? Assim como todas aquelas injustiças em Sodoma e Gomorra, o sangue daqueles que foram injustiçados clamaram para Deus até que veio o juízo. Então, tudo isso na Bíblia é um todo, é uma coisa bem definida. A mesma coisa ao longo da nossa história, né? Desde a antiguidade, todo o sangue derramado injustamente no mundo também clama, né? Então, aquele momento de silêncio é um momento em que vai se ouvir esse clamor. E na Escritura, no Apocalipse, diz que esse clamor está chegando cada vez mais intensamente até que vem o juízo. O Apocalipse é o juízo, né? Então, essas são a abertura dos selos, né? Do 7 selos. Então, a visão antecipada do servo. Depois aparece a visão antecipada dos servos de Deus, que são os judeus convertidos, e os gentios durante todo o período da igreja. Então, uma vez chegado ao 7º selo, nós falamos até o 6º, né? Que seriam os 4 cavaleiros, mais a oração o clamor do sangue, o 5º, depois o 6º selo, a visão antecipada dos servos de Deus, a abertura do 6º, e o 7º selo, então, libera as trombetas. Então, nós estamos entendendo a estrutura do livro, né? A estrutura do livro tem esses selos, que era aquilo que impedia. Jesus resolveu e rompeu todos eles. Eles estão agora abertos para que se cumpra o propósito de Deus. As 7 trombetas. O que são as trombetas? Trombeta tem aquela finalidade, né? Num acampamento militar, chamar atenção, né? Numa cidade da Idade Média, a trombeta avisava perigo, né? Iminência do perigo, o inimigo chegando, né? E as trombetas no Apocalipse não é diferente, são eventos alarmantes na terra como sinal da proximidade do juízo e do retorno do rei. Também no castelo, antes do rei chegar, tocavam-se as trombetas, né? O retorno do rei é o Jesus Cristo, né? Então as trombetas elas vão se sucedendo em intensidade cada vez maior em eventos alarmantes. Se você for olhar evento por evento, fica muito difícil de você entender. Nossa, que coisa terrível que está acontecendo com o sol, com a lua, com as plantas, com os rios, com as águas. Mas cada uma das 7 trombetas, ela tem essa finalidade de alarmar, de chamar a atenção, da proximidade, né? Quando chega a 7ª trombeta, né? Trombeta, então, é um alarme, é um anúncio, né? É algo que chama a atenção. Ele vê o anjo com um pequeno livro aberto, revelando a necessidade de profetizar. Isso acontece no profeta Ezequiel, ele também recebeu essa ordem de Deus, ele teve que comer um livro, na boca ele era amargo, doce na boca, mas amargo nas entranhas. E isso acontece similarmente agora aqui nesse texto do Apocalipse, né? O anjo com um pequeno livro revelando a necessidade de profetizar. Falava para Ezequiel, o profeta lá daquela época, para profetizar para Israel, que estava entrando em pecado, é o mesmo caso da gente hoje em dia, né? E falava para comer esse livro. Realmente é doce na boca porque está anunciando a salvação, mas alcançar a salvação é um processo duro, de luta, de batalha, né? Por isso que nas entranhas, na execução, no âmago da coisa, ele é amargo, né?
E a finalidade é completar-se o número dos filhos de Deus. Então, trombeta é isso. Nós vamos guardar o evento trombeta, é um alarme, é algo que está chamando a atenção. Ao final da sexta trombeta, vai acontecer então a manifestação das duas testemunhas vestidas de saco que vem fazer, é isso que estava sendo anunciado aí, profetizar, né? Elas vêm chamar à conversão as pessoas que ainda estão no mundo e que já está nesse tempo das trombetas, da proximidade iminente do fim. Então é um chamado de atenção. Essas duas testemunhas estão anunciadas por Cristo quando ele falou que viria o profeta Elias antes da sua vinda como ladrão, né? Então o Apocalipse indica que terão duas testemunhas que estarão pregando. E elas vêm vestidas de saco, vêm sem se misturar com os recursos do mundo. Não vão estar vivendo pelos recursos do mundo. É como era João Batista. João Batista também andava com pele de cordeiro, e sem moradia. Ele estava fazendo o mesmo papel dessas duas testemunhas para nós, que farão para nós no final dos tempos, né? Muito bem, essas duas testemunhas vão completar o seu testemunho, vão fazer o anúncio, vão exortar e vão pregar, né, com poder, com autoridade, né, até o momento em que elas vão ser submetidas à morte pela presença do anticristo, pela presença da besta que sobe do abismo, né, e expostas ao mundo. As duas testemunhas vão ser expostas ao mundo, mas chegará o momento em que elas ressuscitam e sobem ao céu. Simultaneamente acontece a primeira ressurreição, aquilo que a gente está dizendo, que nós devemos objetivar a nossa participação nessa primeira ressurreição, que é o momento do arrebatamento dos filhos de Deus. É Jesus vindo não visível, isso o mundo não vai perceber. Vai ver que aconteceu algo extraordinário, mas os filhos de Deus gerados durante toda a história da igreja, até a segunda vinda de Cristo, que ele vem como ladrão de noite, né? Então, esses que serão arrebatados, esse arrebatamento, né, é a primeira ressurreição, tá? Primeira ressurreição, e ao mesmo tempo aqueles que morreram em Cristo estarão se unindo já lá no céu com eles. Esse é o momento em que o corpo de Cristo se completa lá, né? Isso acontece na primeira metade da última semana de anos prevista pelo profeta Daniel, né? Última semana de anos são 7 anos, nos quais os primeiros 3 anos e meio o anticristo estará no mundo como um homem bom, que todo mundo vai seguir, e na segunda metade ele vai se revelar como o tirano e tudo aquilo que aí já ele estará se desmascarando diante do mundo. Estou falando aí, mas o que importa para nós é saber que as trombetas são sinais e que, portanto, vão acontecer eventos alarmantes na Terra, na proximidade do juízo. Não é para se espantar com esses eventos, eles vão acontecer sobre toda a criação, mas é um sinal da iminência do retorno de Cristo. Bom, ao toque da sétima trombeta, ocorre então aí a manifestação do anticristo, que é um homem, é a besta que sobe da terra, citado no Apocalipse, e ele faz a mesma coisa que, como Jesus veio com o Espírito Santo, o anticristo, que ocupa o lugar que quer ocupar o lugar de Cristo na terra, ele vem com um espírito também, que é a fera, chamado no Apocalipse. É o espírito da besta que sobe do abismo. Então o anticristo é um homem, nasce como homem, e aquele espírito que o acompanha, uma força que está com ele, uma força que vai realizar prodígios, ela se manifesta, é uma besta que sobe do abismo, um espírito que vem
não nasce na terra legalmente como homem, né? A segunda metade da última semana de anos de Daniel é que anunciava essa situação toda que vai estar acontecendo neste momento, né? E, neste instante, inicia-se o derramar das 7 taças. Então, por que nós estamos falando isso tudo assim, de uma maneira meio atropelada, para mostrar só os destaques, né? Então, temos o seguinte, as trombetas e depois taças. Trombeta é algo de alarme. A taça é algo de consumação, que vai ser engolido, né? A trombeta é uma coisa que você proclama e a taça é uma coisa que se absorve, né? As 7 taças é a consumação do juízo. Então, ao toque da última trombeta, inicia o juízo, então, para toda a criação, e o propósito final é destruir a Babilônia como um símbolo, que cai e finalmente está consumado o juízo, né? Depois disso, a fera e o falso profeta são lançados no lago de fogo e Satanás é preso por 1000 anos. Isso que o Apocalipse diz. Então, é estabelecido o reinado de Jesus com os participantes da primeira ressurreição, só aqueles que que morreram em Cristo e ressuscitaram, não é o juízo final ainda, é os que ressuscitaram, em Jerusalém, junto com os judeus, que também são participantes, aqueles 144 mil lá, entre aspas, né? E esse reinado será por 1000 anos, é o que fala o Apocalipse. 1000 anos Jesus vai reinar na terra, sobre todas as nações, aquelas que estão no mundo ainda, e será um período bem diferente de tudo que a gente conhece até hoje, tá? Ele vai estar reinando nesse mundo, já não é um tempo para gerar filhos, mas é um tempo para o homem estar sob a presença de Jesus, e dentro do homem, então, ele vai estar lá em conflito, em seguir a luz ou seguir as trevas, ainda continua isso. Porém, não pode mais se converter porque não tem mais a fé. A fé é a certeza daquilo que não se vê, e nesse período Jesus estará no mundo, ele será visível, né? Após os 1000 anos, ainda está escrito que Deus libertará Satanás e ele vai, então, passar a influenciar aquela população toda que viveu sobre a autoridade dos cristãos ressuscitados, da presença de Cristo, de tudo lá, desse centro de autoridade do mundo que seria a Jerusalém na terra. A batalha de Gog e Magog é que Satanás convence, então, uma multidão a se voltar contra Jerusalém, mas nesse momento, então, Satanás é lançado no lago de fogo e ocorre a segunda ressurreição, que é o juízo final. É a ressurreição de todos os que morreram e não participaram da primeira ressurreição, porque não se fizeram transformar, não foram os vencedores das igrejas, mas também não foram das trevas, né? Então essa segunda ressurreição é para separar ovelhas de cabrito, ou seja, aqueles que são das trevas. E aí, pessoal, a perfeita justiça vai estar sendo cumprida. Ninguém vai ser condenado injustamente, né? Então, final, a Jerusalém celeste e o reino eterno, o Apocalipse mostra isso também. Nós vamos ver tudo isso aí em detalhes, mas a gente queria deixar aqui essa estrutura para vocês. Hoje nós vamos parar a nossa reunião por aqui, e de modo especial, mais curta, mas vamos contar aí com essa estrutura algumas vezes, relembrar dela, porque ajuda a entender o livro do Apocalipse, né? Bom, colocando-nos novamente na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o único mérito que nós temos é a palavra de Deus, em nós revelada pelo Espírito. Então, Senhor, que cada um de nós possa tomar como alimento essa palavra para crescimento, para cumprir a vossa vontade, Senhor. E que ela, então, faça em nós a obra de Cristo crescer dentro de cada um daqueles que ouvem e de todos nós. Amém.